A avaliação da cinética do lactato é a avaliação de 2 ou mais medidas de lactato ao longo do tempo. Essa ideia da cinética do lactato foi proposta em 1983 pelo professor Jean-Louis Vincent. O professor Vincent observou já na literatura da época que, apesar da medida isolada do lactato, de um lactato inicial predizer prognóstico, ter valor prognóstico, existia uma sobreposição de valores que comprometia a utilização do lactato na realização do prognóstico individual de um paciente com choque. Ou seja, existia diferença estatística entre a média dos lactatos do grupo dos pacientes que morriam e a média dos lactatos do grupo dos pacientes que sobreviviam. A diferença era estatisticamente significativa, mas, ao mesmo tempo, existia o paciente com um lactato de 2,4 milimol por litro que morria e o paciente com lactato de 4 milimol por litro que sobrevivia. Então, qual foi a hipótese do professor Vincent? A hipótese foi de que a tendência, a cinética obtida em medidas seriadas tivesse melhor valor prognóstico. Foi realizada a coleta do lactato arterial de 20 em 20 minutos em 17 pacientes, a partir do início da ressuscitação volêmica. Houve diferença entre os lactatos iniciais, mas a diferença entre os lactatos seriados foi maior do que a diferença dos lactatos iniciais. A relevância da cinética do lactato ficou mais clara, ficou mais evidente ainda ao serem comparados com 5 pacientes pós-parada cardiorrespiratória e 5 pacientes pós-convulsões. A diferença entre os lactatos iniciais foi menor entre o grupo do óbito e o grupo pós-PCR, o grupo do óbito e o grupo de convulsões, foi menor do que óbito e sobrevivente, né? Porém, ambos os grupos, pós-PCR e grupo de hiperlactatemia pós-convulsão, tiveram melhor prognóstico e tiveram quedas significativas no lactato. Então, a queda ficou muito mais clara ainda em relação ao grupo dos sobreviventes. Realmente, a cinética do lactato parecia ter um grande poder prognóstico. Essa observação ela foi repetida pelo professor Max Weil em 1985, quando ele batizou essa queda do lactato de clearance de lactato, famoso clearance de lactato, né? Em 1993, o grupo do Dr. Tom Scalea, na época ele estava no Brooklyn, depois Tom Scalea foi para Baltimore, para um dos maiores centros de trauma dos Estados Unidos. Ele capitaneou a primeira conferência de consenso do FAST no mundo. Mas ele estava lá em Nova York, no Brooklyn ainda, e ele demonstrou em 93 que no trauma os pacientes que normalizavam o lactato, ou seja, atingiam um lactato menor ou igual a 2 milimol por litro em até 24 horas, tinham 100% de sobrevida. Quem normalizava o lactato entre 24 e 48 horas tinha 78% de sobrevida, e quem normalizava o lactato após 48 horas tinha 14% de sobrevida. O clearance lactato passou a frequentar as emergências e as UTIs por causa desse estudo do professor Bryant Guillain e do Dr. Emmanuel Rivers. Ele foi um estudo de prognóstico, tipo coorte prospectiva, realizado em um centro único, no Hospital Henry Ford, em Detroit, mesmo hospital onde foi realizado o Early Go. E no estudo foi realizada análise multivariada. Foi uma coorte de 111 pacientes com sepse grave e choque séptico admitidos entre fevereiro de 99 e fevereiro de 2000, e nesse grupo o clearance de lactato maior ou igual a 10% em 6 horas apresentou uma associação independente com mortalidade hospitalar, com um odds ratio de 0,989, ou seja,
O clearance, como o odds ratio é menor do que 1, né, o clearance maior ou igual a 10 é um fator protetor. Outras variáveis, como diagnóstico de choque séptico, plaquetas, TAP, albumina, bilirrubina, lactato da admissão, não tiveram associação. No estudo clearance lactato foi definido como o lactato da admissão menos o lactato de 6 horas sobre o lactato da admissão em porcentagem. Tá? A sobrevida em 60 dias ela foi menor no grupo com clearance lactato menor que 10% em relação ao grupo com clearance lactato maior ou igual a 10%, como a gente pode observar nessa curva de Kaplan-Meier. A partir desse estudo, o uso do clearance lactato em 6 horas e o seu apelido, né, o Lactime, criado no editorial do artigo, passaram a fazer parte do nosso dia a dia. Mas o lactato não prediz apenas mortalidade. A presença de hiperlactatemia também está associada à disfunção orgânica. No trauma, os pacientes com disfunção orgânica tinham lactato mais alto do que os pacientes sem disfunção orgânica no segundo, terceiro, quarto e sexto dias de internação. Na sepse, o número de horas com lactato acima de 2 milimol por litro esteve também associado à quantidade de disfunções orgânicas. Elma, então esse efeito do lactato na mortalidade não é, na verdade, o efeito das disfunções orgânicas? Quem tem mais disfunções orgânicas morre mais. Excelente pergunta. Inclusive, a gente teve essa resposta em 2009. Na sepse, o lactato venoso teve uma associação independente com mortalidade de 28 dias, tanto em valores intermediários quanto valores altos, tanto na sepse quanto no choque séptico. E essa associação, ela considerou diversos fatores de confusão: idade, câncer, realização de terapia precoce guiada por metas ou não, disfunção orgânica e APACHE 2. Esses foram os valores de odds ratio, tanto para sepse grave quanto para choque séptico, no valor intermediário e no valor alto de lactato, maior ou igual a 4. A partir de 2013, progressivamente, o termo clearance de lactato foi sendo substituído por cinética do lactato. O professor Vincent ele nos explica que no choque o aumento da produção e a redução da eliminação coexistem. E a resolução da hiperlactatemia depende tanto da redução da produção quanto do aumento da eliminação, de modo que o termo clearance é cientificamente e conceitualmente inacurado. Ele deve ser substituído por cinética do lactato, curso do lactato ao longo do tempo. O próprio professor Vincent recentemente publicou uma revisão sistemática sobre a cinética do lactato em pacientes críticos. Ele trouxe um modelo que leva em consideração 3 fatores: os valores do lactato, o curso do lactato, que pode ser redução, estabilidade ou elevação, e o momento do curso observado, precoce ou tardio. A gente consegue distinguir 6 evoluções. O paciente que eleva, né, que preocupa em qualquer cenário, né, o cenário de maior gravidade, é o paciente cuja cinética é uma cinética de elevação do lactato. A estabilidade precocemente, ou seja, um valor alto que se mantém, também preocupa, né? A redução que ocorreu tardiamente por um valor ainda alto, também preocupa. A gente tem a redução precoce, um sinal de que a gente está no caminho certo. A gente tem a estabilidade, mas num valor baixo ou normal, sinal de tranquilidade. E a normalização de um valor alto, que também tem um bom prognóstico. A revisão sistemática da literatura mostrou 91 estudos confirmando o valor prognóstico da cinética do lactato na predição de mortalidade em pacientes em pós-operatório de cirurgia geral, cirurgia cardíaca e transplante hepático, no trauma, na sepse e choque séptico, em causas
cardíacas, né, choque cardiogênico, insuficiência cardíaca, pós-parada cardiorrespiratória, e em causas respiratórias, insuficiência respiratória e pneumonia comunitária. Os estudos foram heterogêneos em relação a qual intervalo de tempo entre as coletas seria mais útil. Houve estudos avaliando intervalo de hora em hora, intervalos de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, 4 em 4 horas, 6 em 6 horas, 8 em 8 horas, 12 em 12, 16 em 16, 24 em 24, 36 em 36, 48 em 48, 72 em 72 horas. Considerando assim, o menor tempo que tivesse excelente acurácia, o intervalo de 12 horas entre as coletas fornece a melhor eficácia. É importante ter em mente que a queda do lactato é mais lenta do que a melhora clínica do paciente. Isso é um dado muito significativo. Porém, mesmo assim, a recomendação do professor Vincent é realizar coleta horária ou de 2 em 2 horas. E aí, com essa estratégia, seria possível aumentar a sensibilidade da nossa bússola para identificar os pacientes de melhor prognóstico e não tratá-los excessivamente, né? Primum non nocere. Então, ele sugere um bom prognóstico se o paciente tem um delta de lactato maior que 10%, né, uma queda maior que 10% em 1 hora, sinal de bom prognóstico, maior que 10 a 20% em 2 horas, ou maior que 50% em 6 horas, como os sinais mais importantes na literatura, além do lactato das 12 horas. Esse, sem dúvida, tem a melhor acurácia, o ganho de acurácia depois de 12, né, para 24, 36, 48, 72, não é tão grande assim. 12 horas já é bastante confiável. Elmo, eu percebi que ora é utilizado o lactato arterial, ora o venoso. Eles são intercambiáveis? Mais uma excelente pergunta. A gente vai falar sobre o lactato venoso no próximo bloco.